Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal e dessa vez nós vamos falar sobre o melhor tempo que uma pregação pode ter. 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas? Quando falamos de tempo, muitas pessoas confundem achando que um tempo mínimo para uma boa pregação é de 1 hora. Eu mesmo já vi pregações de pessoas próximas que só de introdução tinha 30 minutos, aí ela vai e fala aquela frase célebre: e agora eu começarei a pregar. E sim, o tempo de uma pregação ela é bem importante. Mas então qual seria o tempo ideal de uma pregação? Quanto tempo uma pregação que a gente pode considerar boa precisa ter? Para chegarmos a um número bom de tempo que uma pregação precisa ter, nós precisamos percorrer alguns passos. Então, bora lá comigo. Primeiro, nós devemos ter bem definida qual que é a ideia do nosso sermão. Ou seja, a ideia ela precisa estar definida. Qual tipo de sermão, qual texto será usado e qual tema será trabalhado e assim sucessivamente. Porque se eu defino bem a ideia do meu sermão, eu vou conseguir ter uma boa aplicação, uma boa explanação, tudo isso sem enrolação. E tudo aquilo que eu faço sem enrolação, isso influencia diretamente no meu texto, ou seja, eu vou conseguir ser mais objetivo quando eu tenho as ideias todas prontas e que faltará apenas uma organização das mesmas. O segundo passo é a organização das ideias que já foram pré-definidas por mim. Quando eu passo a organizar as minhas ideias, isso vai influenciar diretamente na minha aplicação, na minha explanação. E aqui vai uma dica: para me organizar bem o meu sermão, eu preciso saber algumas coisas a respeito de como elaborar um bom sermão. Como, por exemplo, o que é tema, título, o que é introdução, o que é tópico, o que é subtópico e o que é conclusão. Todos esses elementos que compõem o sermão, ele me ajuda a manter uma boa organização das ideias que eu já pré-defini lá no início. E se você não sabe o que são esses elementos do sermão, é só clicar nesse card que está passando aí em cima ou em algum link que está na descrição e já tem um vídeo pronto explicando passo a passo cada elemento desse sermão. A organização então faz com que eu me mantenha no trilho e não desvie as minhas ideias para outro caminho. Fazendo assim, eu não perco tempo com ideias que não estão relacionadas com aquela ideia inicial que eu já tinha pré-definido. Então, o segundo passo que é bem importante é organize todas as suas ideias. Com as ideias já organizadas, a gente precisa passar para o nosso terceiro passo, que é aplicar aos ouvintes. E é aqui que muitas pessoas se perdem, mesmo tendo passado pelas dicas anteriores. Quais são os motivos que as pessoas se desviam de todo esse processo? Bora lá. Primeiro, não interpretar o texto corretamente. Fique tranquilo que haverá um vídeo aqui no canal de como interpretar melhor a Bíblia. Se você não interpreta bem o texto, você vai gastar tempo com ideias vazias e que não tem relação nenhuma com a ideia, com o tema que você já havia escolhido anteriormente. Veja esse vídeo e você vai entender bem do que eu estou falando. Eu vim aqui para pregar sobre o valente Davi, mas eu vi os irmãos louvando este hino, eu fiquei inspirado, eu vou pregar sobre Daniel. Daniel era um homem valente, Daniel era um cabra macho, Daniel era um homem de fé, Daniel era um homem de perseverança. A Bíblia diz, eu não sei o que está escrito, mas Daniel era um grande homem de Deus. E, irmãos, você precisa de imitar a fé de Daniel. Todo mundo mandava ele soltar o cabo, mas ele não soltava não. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem valente. Segura o cabo, Daniel! O segundo passo a ser dado aqui é: seja objetivo na sua fala. Você não vai expor um texto que é complexo demais, até para você, para os seus ouvintes, porque isso será também complexo para eles.
Se você está trabalhando um texto que é complexo demais, você primeiro precisa se resolver com o texto e achar uma forma que seja clara e objetiva para entregar isso aos seus ouvintes. Se não, não utilize esse texto, porque se isso é complexo demais para você, também vai ser complexo demais para os seus ouvintes. Por isso, escolher bem o texto faz toda a diferença. Ser objetivo é explorar bem as ideias, ou seja, falar sem rodeios. Às vezes o sermão fica longo demais, porém cheio de palavras vazias. E de vez a gente se tornar um bom expositor da palavra, a gente acaba se tornando prolixos. Aí alguém está perguntando, mas o que é ser prolixos? Eu vou ler aqui a definição para vocês. Prolixo, que usa palavras em demasias ao falar ou escrever, que não sabe sintetizar o pensamento, cansativo por estender-se demais no tempo, que tende a arrastar-se. Ser prolixo é ter um sermão completamente baseado em palavras vazias e não centrado às ideias que precisa estar bem definidas por você. Então não seja prolixo, seja objetivo. Qual seria um tempo bom para a pregação, para a minha pregação? Qual o tempo que eu devo focar? Isso varia um pouco. Há quem diga ser entre 30 a 45 minutos, só que isso é um tanto relativo, porque vai depender do assunto que você vai estar trazendo, do texto escolhido e do ambiente, tá bom? Mas foque entre isso, que um bom sermão, ele é em torno de 30 a 45 minutos, aí você coloca uma aspa aí, porque vai depender de todas essas outras coisas que eu citei. Independente do tempo que você esteja conduzindo o seu sermão, as ideias que serão expostas, elas precisam estar bem claras e você precisa ser o mais objetivo possível. Eu quero ler 2 trechos aqui do livro para a gente encerrar o vídeo e o assunto sobre tempo. Olha o que diz aqui. Para quem tem esse livro, é na página 42. O pastor Luís de Assis foi notável por sua capacidade de síntese. Ele estava para completar 90 anos quando o visitei. Ao indagar-lhe sobre o tempo da duração de suas prédicas, transferiu a pergunta para a esposa e, diante da resposta de que pregava por 20 minutos, ele completou: ela está dizendo que eu prego por 20 minutos, mas pretendo melhorar e chegar aos 15. Jesse Northcutt, destacado homileta do século XX, com toda a experiência no púlpito, admitiu: cada vez que fui pregar e não estive bem preparado, falei muito mais do que quando me preparei melhor. Então, foque no tempo, seja objetivo para que as pessoas parem para escutar a palavra de Deus através da sua vida. Muito obrigado por ter chegado aqui nesse vídeo. Se você quiser continuar assistindo vídeos aqui no canal, aqui em cima eu deixei vídeos sobre como pregar melhor. Desse outro lado eu deixei palavra de Deus e aqui embaixo tem dicas de livros. Fiquem todos com Deus.